Sou o pastor Miguel Ângelo e quero falar contigo a respeito do seguinte assunto. O jogo Free Fire faz com que as pessoas fiquem endemoniadas? Gente boa, interessante que eu vi na internet um vídeo em que aparecia uma menina, claro, tapado o rosto, tudinho para preservar a identidade da criança, em que aparentemente essa criança está endemoniada, segurada por um homem, e ela ficava dizendo que ela foi vítima de possessão demoníaca por causa do jogo chamado Free Fire, um jogo que é muito acessado, ele tem mais de 100 milhões de instalações pela Google Play Store, e esse vídeo tem bombado na internet. Eu queria falar com você a respeito disso. O Free Fire faz com que demônios entrem em pessoas, mas antes de qualquer coisa, dá um like nesse vídeo. Se você ainda não é assinante do nosso canal, ativa as notificações, porque eu tenho certeza que tem material à beça neste canal para abençoar você, a sua casa, a sua família. Voltando ao tema, o Free Fire é um jogo que faz com que as pessoas sejam endemoniadas, sejam tomadas por espíritos malignos. Eu não gosto muito de comentar a respeito de vídeos que as pessoas endemoniadas, ou, entre aspas, com demônios, estão sendo entrevistadas. Porque, em primeiro lugar, a Bíblia nunca relata a respeito de entrevista de Jesus com demônios. Jesus não dá ibope para Satanás. Jesus apenas chega e diz, sai dele, vai embora, espírito maligno. Então eu não gosto dessas cenas que aparecem pessoas sendo entrevistadas por pretensos exorcistas que ficam perguntando a origem do demônio, de onde você veio, o que você está fazendo, e por aí vai, dando ibope para o capeta. Eu não gosto disso, eu não dou ibope para o capeta. Eu entendo que nós devemos repreender em nome de Jesus, sai deste corpo e vai embora. Mas voltando, a pergunta é, você acha que o Free Fire, esse jogo que é muito acessado pela juventude, pelos adolescentes, causa endemoniamento? Faz com que as pessoas, ao acessarem esse jogo, a jogarem esse jogo, vão ficar endemoniadas, totalmente possessas? Eu gostaria de conversar contigo aqui livremente, numa boa, a respeito de algumas coisas que eu entendo. Primeiro, por ser pai, eu tenho 30 anos de casamento, eu já sei uma história muito como criar filhos, como dar prosseguimento a princípios que os nossos filhos precisam ter. Então eu tenho uma certa bagagem para falar a respeito desse tema, porque o que nós estamos enfrentando hoje em dia não é o problema do jogo do Free Fire, é o que os nossos filhos estão aprendendo conosco, que somos pais, e quais são as impressões que nós devemos dar a eles para dar sentido de vida, para dar conhecimento de como enfrentar não somente a situação de jogos e internet, mas todas as situações da vida. Nós precisamos entregar os nossos filhos ao mundo com princípios, com bases, para que eles não sejam engolidos pelas situações da vida. A minha percepção a respeito do Free Fire, não só o Free Fire, mas todo e qualquer tipo de jogo que se apresenta na internet. A primeira percepção que eu tenho é que existe uma disputa espiritual pelo seu coração e pelo meu coração. Existe uma guerra espiritual travada no mundo espiritual, no mundo em que você não vê, mas é um mundo que existe, que tem uma disputa acirrada para ver onde estará o nosso coração. Satanás tem um desejo profundo de buscar o seu coração, o meu coração, em ter primazia no nosso coração. E a coisa mais interessante de Satanás, ele trabalhar no anonimato. Satanás adora quando alguém diz que ele não existe, e ele quer que as pessoas realmente entendam que ele não existe, porque ele não existindo, ele vai trabalhar na surdina e vai fazer com que o nosso coração seja disputado de uma forma bem arrojada e absurda pelos seus emissários, não somente para nos tirar a atenção daquilo que Deus deseja para a nossa vida, mas colocar no lugar da atenção de Deus tudo aquilo que ocupa o nosso coração com
frivolidades, com besteiras, com falta de atenção e fora dos princípios eternos. Então a primeira coisa que você precisa entender não é o Free Fire, é saber que existe uma disputa espiritual pelo seu coração. Seja o Free Fire, sejam jogos, sejam disputas eletrônicas travadas na internet, seja o Netflix, que muitas vezes oferecem temporadas e temporadas e a gente fica vidrado nessas coisas e tiram a nossa atenção de tempo de leitura da Bíblia, tempo de atenção com os nossos filhos, tempo de qualidade com o nosso cônjuge, tempo de exercício, tempo de sair e ver o mundo. Por quê? Porque existe uma disputa espiritual profunda no nosso coração para ser ou habitado pelo Espírito de Deus ou ser habitado pelas coisas do diabo. Então presta atenção, uma coisa interessantíssima. O importante não é saber onde o seu filho está jogando, o importante é saber o que está habitando o coração do seu filho, porque se seu filho tiver habitado com as coisas de Deus, com os princípios de Deus, com os padrões de Deus, seu filho não vai ser enredado, não somente pelo Free Fire, mas sobre todo tipo de jogo que vai querer tirar a atenção do coração do seu filho e a sua atenção. Então a primeira pergunta que você deve responder é: o seu coração está habitado por quem? Pelas coisas de Deus ou pelas coisas do diabo? Não existe meio termo, ou está cheio de Deus ou está cheio das coisas do diabo. Pensa nisso muito profundamente. Outra coisa interessante: tome cuidado com tudo aquilo que tira a sua atenção das coisas de Deus. Você já verificou que quando você chega num restaurante, eu principalmente, semana passada fui ter um time love com a minha esposa, bom, e eu verifiquei nas mesas que ficam circundando a nossa mesa, que casais estavam ligados direto na internet, ligado no smartphone e não tinham tempo nem de se olhar. Veja bem, que mundo louco nós estamos vivendo. Acabou-se a oportunidade de termos um diálogo sadio. Se aonde você for, ônibus, Uber, em consultórios médicos, até em igrejas, o cara vai para adorar a Deus comunitariamente, ele não consegue fixar 1h30 de atenção num culto, numa missa, num ajuntamento religioso, sem que esteja manipulando seu smartphone. E a pergunta é: quem tira a sua atenção? Eu não estou preocupado com o Free Fire. Eu estou preocupado aonde reside a sua atenção. Onde está residindo a tua atenção? Essas coisas estão te tirando do foco de Deus, da atenção de Deus, atenção com a tua família, atenção com os teus filhos? Pois toma cuidado com aquilo que te tira a atenção de Deus, porque se existem coisas que tiram a tua atenção de Deus, saiba, é maligno, é perverso e vai te lançar para um lugar longe de mornidão espiritual, mornidão nos relacionamentos e frieza em tudo aquilo que te coloca para o bem na vida. E sobre tudo isso que eu falei, o mais importante saber é o seguinte: que Deus tem liberdade para dar a você, não somente para você ficar livre do Free Fire, mas de tudo aquilo que te amarra em coisas que não edificam a tua vida. Tudo aquilo que te tira do foco de Deus, tudo aquilo que te leva para longe, é prisão, é cordas na tua vida, são amarras que você precisa ser livre. Como que a gente é livre dessas coisas? Primeiro, um coração cheio das coisas de Deus. Segundo, tendo uma consciência profunda de que nós estamos sendo enganados. E como que a gente tem consciência disso? Olhando para Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E outra coisa Jesus disse também: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus te criou para ser livre de tudo que seja condicionamento, que seja amarra, que seja jogos que vão te tirar da atenção que só deve ser dada a Ele. Não fica preocupado apenas com Free Fire. Fica preocupado com tudo aquilo que te amarra e te coloca longe das coisas de Deus. Tudo aquilo que te escraviza deve ser quebrado e só pode ser quebrado com uma relação profunda com Jesus, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E você pergunta: quem é o perdido? Sou eu. É você que se encontra
numa necessidade profunda de conhecer a Deus e ficar livre não somente dessa situação do Free Fire, mas de tudo aquilo que te coloca para longe daquilo que é um projeto de Deus para a tua vida em Cristo Jesus. Eu desejo que você seja abençoado. Eu desejo que a sua vida seja uma vida de liberdade. Eu desejo que teus filhos tenham a bênção de Deus na sua casa e você como sacerdote, você como mãe, tenha autoridade para ministrar na vida dos teus filhos, não somente mostrando a eles que não devem estar amarrados por nada, mas dando a eles atenção, dando a eles o ensino e principalmente o exemplo, que começa por você, sendo uma pessoa livre. E como você é livre? Andando com Jesus. Lembra disso? Deixa os teus comentários. Se você ainda não é assinante do nosso canal, deixa os teus comentários nesse vídeo. E se você ainda não é assinante do nosso canal, ativa as notificações e vem com a gente na contramão sempre.